Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. Olá, a paz do Senhor. Ainda falando sobre os dons ministeriais. Nós falamos anteriormente acerca do dom de socorros, o que muita gente talvez até desconhecia. Agora você já o conhece. Temos mais um que está bem próximo ao socorro e que muitas vezes alguém pergunta quem serão e às vezes até os confundem. Nós vamos já descobrir agora. É da mesma lista da carta aos Romanos, mas eu quero pegar a parte principal que está explícita em 1 Coríntios, para não sairmos daí da ordem decrescente, para que você possa compreender. Se você pegar somente a palavra socorro, governos, variedade de línguas, você não vai saber onde colocar. Por exemplo, variedade de línguas, será que seria apenas alguém que fala em línguas? Não, Paulo disse, eu falo mais língua do que todos vós. Ele dizia, dou graças a Deus que eu falo mais língua do que todos vós. Mas eu preferiria ir até a igreja falando numa própria língua conhecida do que em língua estranha, porque ficaria infrutífero, ficaria sem conhecimento. Porque as línguas são sinais para os infiéis. A profecia é um sinal para o fiel. Então, é melhor ir com a profecia, a doutrina ou revelação, como ele mesmo dizia. Mas vamos nos deparar somente com o que nos interessa agora, no momento. Você deve ter descoberto já o que é o dom de socorros. Você deve ter descoberto já também o que é o dom de, por exemplo, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, o dom de doutores, o dom de mestre. E agora nós vamos falar, depois do de socorros, o que seria esse socorro? Você já sabe. Então agora vamos falar de governos. Ah, mas tem esse também, pastor? Sim, é um ministério. É um dom ministerial. Ele diz, Deus pôs primeiramente na igreja apóstolo, depois profeta, ele vai dando a lista, que nós já citamos. Então existe o de governo, sim, mas onde se encaixa? O que seria? Então o apóstolo não é o governador da igreja? Então o pastor não é o governador? Então o evangelista não é o governador? Então o profeta não é o governador? O mestre não é? Quem será o governador então? É aí onde nós precisamos entender. Não sei se você já percebeu que o problema hoje é que todos querem ser governador. Todos querem ter autoridade e nem sabem o que significa isso. Sem contar com aquelas colocações horríveis que nós encontramos hoje. Vamos dar honra a quem tem honra. Eu nunca ouvi isso na Bíblia. A Bíblia não fala disso. É totalmente errôneo isso. É uma colocação estupendamente errada. Nós vamos dar honra a quem devemos dar honra. Porque isso aqui é tirado, um texto sem contexto, da carta aos Romanos, onde a palavra de Deus nos diz, a quem honra, honra. Mas ele está dizendo a quem devemos honra, a quem devamos honra, ou a quem devemos honrar. Ele não está dizendo a quem tem honra eu dou mais honra. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo também que se eu tenho honra eu dou honra, ou se o fulano me honra eu dou honra a ele. Se usa muito isso hoje no meio, inclusive, pentecostal. O fulano me honrou, eu vou honrá-lo também. Nada tem a ver. Existem pessoas que estão em eminência, existem pessoas que estão em posições hierárquicas, aos quais eu devo dar honra. A outros não é honra que eu tenho que dar tributo. A outro não é tributo que eu tenho que dar impostos. E assim sucessivamente. Então, por isso, naquela lista ele diz, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Totalmente diferente daquilo que se aplica hoje, daquilo que se interessa hoje às pessoas em pegar para si ou entregar para alguém. Então vamos trabalhar naquilo que a Bíblia realmente se refere. No caso aqui, vamos para governos, vamos falar disso hoje.
Isso aqui está ainda na lista de 1 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo 28. Ele já tem a lista prontinha, é só você pegar e descascar bonitinho. Pena que as pessoas pegam só o início, às vezes, e deixam o restante. E não sabe que são dons ministeriais. Por exemplo, variedade de língua é um dom ministerial. Não é o dom de línguas, ou o dom de variedade de línguas. Não, é o ministro que opera no variedade de línguas. É bem diferente. Ele pode não somente falar língua estranha, mas também outras línguas, porque o Senhor concede a ele. Então, vamos analisar agora em apreço governo. O que seria governo? É um dom importantíssimo, porque ele está numa lista e às vezes é muito confundido. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, ele diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Aí tem uma vírgula. Ele diz o seguinte: principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Você vai encontrar outra tradução dizendo aqueles que se afadigam na palavra e na doutrina. Se preocupam em preparar uma mensagem bíblica para entregar à igreja. Se preocupam em preparar uma mensagem doutrinária. Por isso, na doutrina e na palavra, eles ensinam e também eles pregam. Eles ensinam, explicam e vivem. Hoje você encontra muitas vezes pessoas pregando e nem ele sabe explicar o que pregou. Fica infrutífero. Ele apenas grita em cima de um púlpito. Ele apenas chama a atenção. O interesse não é incutir algo em alguém. Não é pregar. Pregar é bater, como se diz muito em inglês, to preach. Então, não é bater. Bater com o martelo na cabeça do prego e enfiar o prego na madeira, na parede, depende de onde você vai enfiar o prego. Então é bater para enfiar esse prego. Então quem prega, ele vai enfiar essa palavra no coração de alguém. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso muita gente hoje está com a fé abalada, porque ele recebe uma mensagem que nada tem a ver com a palavra de Deus. Nada tem a ver com as doutrinas cristãs. E essa pessoa vai ficar infrutífera. A fé dela não vai ser aguçada, não vai ser alimentada, não será alicerçada. Aliás, ele não receberá fé, porque ele recebeu uma palavra que não é de Deus. Sendo assim, não vai operar fé nele. Não vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouço o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu acato no meu ouvido e vai para o meu coração, ela gera fé. Ela produz, ela germina a fé no meu interior. E eu passo a andar não por vista, mas por fé, como diz a palavra do Senhor. Então aqueles que governam bem, sejam dignos de duplicada honra. Aí ele diz, principalmente, aqueles que se afadigam ou que trabalham na palavra e na doutrina. A preocupação em levar a palavra de Deus, em levar uma doutrina cristã. Pregar o que está na palavra é uma coisa. Ensinar, doutrinar. Paulo dizia a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Olha o efeito que tem a doutrina. É muito forte, porque quem doutrina, quem douta, da onde vem a palavra doutrinar, então quem doutrina, quem douta, ele também vive aquilo que ele ensina. Ele precisa viver, ele precisa exercer. Jesus tanto ensinava como exercia. Ele punha em prática. Jesus mandava que obedecesse e ele mesmo ia lá batizar com João. João assustava, mas não tinha problema. Ele dizia, nos convém cumprir a justiça. Ele vai levado até Pilatos. Ele não reluta. Ele manda obedecer às autoridades e ele destruiu a autoridade que não venha de Deus. E ele foi o primeiro a obedecer. Paulo diz a Timóteo que ele deu um bom testemunho diante de Pôncio Pilatos. Então nós percebemos que ele estava submisso ali
E desde criança, desde os 12 anos, a Bíblia diz quando sua mãe o procura e diz: filho, o que tu fizeste? Há 3 dias nós estamos te procurando. Estamos aflitos, preocupados. Sabe o que ele diz? Não sabias que eu precisava trabalhar, cuidar dos negócios do meu pai? Vocês não perceberam isso? Aí diz a Bíblia que ele foi com eles, com seus pais, e diz em seguida, a Bíblia faz questão de frisar isso, e lhes era submisso. Ele pregava submissão e foi submisso, obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é doutrina cristã, ensinamento cristão, que eu preciso ensinar e eu preciso vivê-lo. Então, ele aqui fala de governo que trabalham nessa posição. Só com essas 2 colocações, já dá para você entender muito bem o que é o trabalho dos governos. Não confunda também, como muita gente confunde, vou ler aqui, Romanos 12, 8, lá vai. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Esse versículo faz muita gente confundir essas 2 colocações. Por isso que eu cito sempre os 2, para que as pessoas consigam compreender. Por exemplo, ele diz aqui o que preside com cuidado. Não pode de forma alguma misturar, confundir presidir com governar. O governador governa o Estado. O presidente preside o país. Preside o governador. Por isso, o que governa é uma coisa, mas o que preside é outra coisa. O que governa, ele tem que governar com autoridade, com a palavra, com a doutrina. É bem diferente do outro que o que preside com cuidado. É muito bem diferenciado. Então não pode misturar. Por isso, os próprios hoje nas igrejas, a preocupação em ter autoridade, a preocupação hoje é tão grande que eles às vezes esquecem que eles estão presidindo, o outro esquece que está governando. E aí mistura as 2 coisas. O que governa quer presidir, o que preside quer governar, fica tudo misturado e não tem como ele exercer a própria função. Às vezes a sede é desesperadora em governar, em ser autoridade, em estar acima. Agora, eu não sei se você já percebeu que Deus é tão maravilhoso que a essas pessoas, pode ver, geralmente essas pessoas que governam, eles não estão em posições para ser usado em certos, vamos dizer, sinais e maravilhas. Porque é algo que acompanha o ministério do apóstolo. E essas pessoas não têm, porque não lhes é dado. Porque eles estão ali para governar. Por eles governar, às vezes, uma igreja muito grande, eles governam rebanho, eles têm o governo do rebanho. O governo daquela posição, aquela gleba que lhe foi entregue em suas mãos. E ele confunde aquilo e acha que ele já é uma super autoridade. Aí de onde vem o tal do abuso de autoridade, etc, etc. Que não vem ao caso aqui agora. Vamos focar apenas no que é o trabalho dele. Se é um trabalho para pastores locais e presbítero, assim como Pilatos era um governador, mas Pilatos não era César. O medo dele era tão grande de que César o reprovasse, que ele foi obrigado a dizer, olha, eu lavo as mãos do sangue desse justo, mas e o medo do povo atingi-lo, levando-o até César? Quando ele disse que ia soltar, não viu crime em Jesus, o povo disse, ele é criminoso. Mas qual foi o crime que ele fez? Ele disse que não é para dar tributo a César. Começaram a apertar o Pilatos. Por último, ele disse, se você soltá-lo, você não é amigo de César. Aí ele foi obrigado de uma vez por todas, porque ele queria agradar o seu presidente e não a Deus e não a Jesus, com medo de que o povo o levasse até César, entregasse-o até César, ele com medo de perder sua posição de governador, porque tinha alguém que presidia sobre ele, ele acabou usando pusilanimamente, como dizem alguns teólogos. Então, vamos focar agora aqui. O que governa, ele tem o governo do local. Ele não somente tem que ser exemplo no rebanho. Pedro diz, em 1 Pedro capítulo 5, ele diz aos presbíteros,
Eu que também sou presbítero, admoesto a você. Eu sou presbítero e admoesto a você que cuidado com o rebanho de Deus, ele diz. Ele diz assim, não governe o rebanho com torpe ganância, ou como quem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nesse caso, você já percebe que o que governa tem que entrar com a palavra e com a doutrina. A doutrina, doutrinar, significa ensiná-lo e vivenciar aquilo que ele ensina. Isso faz com que as pessoas também incutam em suas mentes, seus corações, e sejam semelhantes a ele. Porque ele tem o chamado de mestrado também, de mestre. É semelhante. E é o que acontece. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre e o servo igual ao seu senhor. Então, como foi dito anteriormente, quem está como governo geralmente tem socorros em sua volta, que são diáconos, etc. O presbítero tem sempre essas pessoas em volta e precisa tê-los para ajudá-lo. Nesse caso, ele governa sobre eles também. Tem que ser exemplo, porque eles vão ser um presbítero posteriormente. Vai aprender com ele, vivenciar com ele, até chegar à mesma posição. Deus é tão bom que não permite que tais pessoas sejam usadas em determinados dons espirituais, cuidado para não misturar. Por quê? Para que não lhe suba a cabeça. Porque se ele, como governo, com uma certa autoridade, se ele tiver mais, o que será que pode acontecer? Então pode ver que está bem separadinho. Uns para governo, outros ele vai. Sinais, milagres, não é? Maravilhas, variedade de línguas, dons de curar. Pode ver que está tudo separadinho para evitar que fique tudo em um só e aquela pessoa possa ser um problema consigo próprio, subir a cabeça, como se diz. Vocês sabem o que aconteceu com o diabo? Imagina um ser humano. Então Deus já dá só a medida que é para nós trabalharmos. Paulo, falando disso, ele diz: meus irmãos, pela sabedoria que me é dada, eu aconselho a vocês que não saibam mais do que convém saber, mas somente a medida da vossa fé. Então esses dois são colocados conforme a medida da sua fé. Ele vai te testar, ele vai colocar um rebanho na tua responsabilidade, ele vai testar o teu amor por esse rebanho, como ele disse: Simão, tu me ama mais do que esses outros, então apacenta o meu rebanho. E ele vai te colocar às vezes um rebanho pequeno. Ele chamou uns para ser capitão de 50, de 10, de 100, de 1000, de 10.000. Então, se ele te pôs num rebanho pequeno de 50, não se preocupa. Se ele pôs apenas para 10 membros, cuida com carinho, com amor, porque aquele que trabalha e for fiel no pouco, ele vai colocar no muito. Então, se você está no ministério de governo, cuidado com o governo da casa de Deus. Cuidado com o trabalho onde Paulo disse a Timóteo, para que tu saiba, Timóteo, como convém andar na casa de Deus. Que a coluna é firmeza da verdade. O que você vai fazer? Vai trabalhar com muito cuidado, porque você está fazendo algo que governa aquilo. Você tem que governar bem. Veja que ali não diz que ele tem que governar com cuidado, diz que tem que governar bem. Os que governam bem. Agora, o que preside é com cuidado. Se você for um bom governador, certamente, posteriormente, você irá presidir. Porque o Senhor é fiel. Aquele que é fiel no pouco, ele é fiel para colocá-lo no muito. Então, cuidado com o governo da casa de Deus. Você às vezes vai querer, eu quero que Deus me use em maravilhas, me use nisso e naquilo. Ele não vai te usar. Você é governador. Nada mais que isso. Ele quer ser usado para fazer e acontecer, às vezes até para pregar, mas Deus não quer o diácono agora pregando. Ele quer o diácono em outro trabalho. E assim, posteriormente, até que ele vai mudando o teu ministério e você vai chegar àquele que começou o início, os primeiros degraus, começou a boa obra, ele é poderoso também para completá-la. Então aguarde no Senhor, presida, se estiver presidindo com cuidado, e governe bem a casa de Deus, para que o Senhor, quando vier, disse Pedro, ele te dará também a inacessível coroa de glória. Aquela coroa maravilhosa
que Ele guarda para aqueles que cuidam do seu rebanho. Olha, Deus te abençoe em nome de Jesus.